Te adorarei, estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei, estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei, estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei, estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és.
milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Meu Deus, cantarei com grão, que é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, dou de um rei em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir e tremer com a sua voz, e tremer com a sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei com grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e o leão, Cordeiro e o leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, sobre todo nome é seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei com grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande
nosso Deus, o Deus poderoso, o Deus que tudo pode fazer por nós. Quão grande é o meu Deus, aleluia, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, quão grande é o nosso Deus, nada pode calar um adorador, nada pode acalar, não pode calar um adorador. Aleluia. Adorador é tudo o que sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu é o Deus que me sondas, tu é o Deus que me vê. Não tenho toda a resposta, mas de uma coisa sei, pra toda minha vida te adorarei. Adorar é o que eu sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existe prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que eu sei, adorar é o que eu sou, nada pode calar um adorador. Não existe prisões que contenha a voz de quem te adora, Senhor. Boa noite, Osana. Paz do Senhor. Se eu vencer, se eu perder, se eu perder, te adoro. Aleluia. Nada pode calar o adorar é o que eu sei, adorar é o que eu sou, nada pode calar um adorador. Não existe prisões que contenham a voz de quem adorar é o que eu sei, adorar é o que eu sou, nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contêm
Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, Osana, Carmo. Seja bem-vinda, minha amada. Glória a Deus. Esta noite eu vou ler uma breve palavra aonde se encontra em Atos 13, 2, quando fala: e servindo ele ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a quem os tenho chamado. Boa noite, Marcileia. Aleluia. Chamados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Boa noite, Maricélia. Seja bem-vinda, minha amiga. Um beijo no seu coração. Nesse texto sagrado de Atos 13, 12, ele fala de chamada. Chamada pelo Espírito Santo. Aleluia. Nós vamos aprender sobre a chamada missionária de Barnabé e Paulo. A igreja de Antioquia estava reunida em oração e jejum, quando o próprio Espírito Santo chamou Barnabé e Saulo pelos seus respectivos nomes. Porque o Senhor, quando Ele quer falar, quando Ele quer chamar você, Ele te chama até pelo nome. O Senhor, Ele conhece teu nome, Ele conhece a sua identidade, Ele conhece o número da sua identidade, o número do seu CPF, Ele conhece seu endereço, Ele sabe seu endereço, Ele sabe tudo. Ele não precisa de intermediário, porque ele conhece tudo, Ele sabe tudo. Então, aqui o próprio Espírito Santo, Ele chamou pelo próprio nome de Barnabé e Paulo e Saulo. A igreja matriz em Jerusalém ainda estava com a visão missionária voltada apenas para os judeus. Porém, em Antioquia da Síria, havia nascido uma igreja com um grande ardor missionário. E neste fervor missionário, o Espírito Santo separou e enviou e capacitou, porque quando Ele chama, Ele envia, Ele separa, primeiro Ele separa, depois Ele envia e depois Ele capacita. É Ele que faz a obra, o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos conduz, é Ele que nos orienta, é Ele que nos ensina, é Ele que nos dá a sabedoria espiritual, é Ele que abre o nosso entendimento, nos dá conhecimento, é Ele que nos dá discernimento para quando você lê a palavra, você entender o que é que Ele está falando. Aleluia! Então, o Espírito Santo, Ele separou Barnabé e Saulo.
ele enviou, ele capacitou, e para realizarem a primeira viagem missionária transcultural. Ele separou esses dois homens no capítulo 13, do versículo 2 de Atos, quando diz que Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia. A primeira viagem missionária de Paulo. Foi a primeira viagem que ele fez. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas, doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaé, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-vos, quer dizer, separa Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre ele as mãos, os despediram. Então, eles foram abençoados para seguir, para fazer a obra missionária. E assim estes enviados pelo Espírito Santo, eles foram enviados pelo Espírito Santo, porque quando o missionário, o pregador, ele é guiado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo, ele garante tudo, ele toma a responsabilidade de tudo, ele faz tudo. E o Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E o texto diz que eles foram avaliados e aprovados pelo Espírito Santo. Por isso que a obra de Deus não se pode fazer de qualquer maneira. A obra de Deus, ela se faz tudo com ordem e decência. Não se faz de qualquer jeito. Não pega a mala e diz: eu vou sair para fazer a obra missionária, sem ser chamado, sem ser convidado. Boa noite, Solange. Sem ser convidado pelo Espírito Santo de Deus. E o texto diz que eles foram avaliados e aprovados pelo Espírito Santo. A cidade de Antioquia já havia sido um campo missionário para Barnabé e Paulo. Antioquia tinha sido uma escola missionária para Paulo e Barnabé. Certamente, o ano que passara trabalhando, ali serviu para o Espírito Santo avaliar e aprovar o trabalho de cada um deles. Sabe por quê? Porque a obra de Deus, ela não é feita de qualquer maneira. Aqui no capítulo de Atos 11, 22 e 26, diz que chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou, exortou a todos os que com firmeza de coração permanecesse no Senhor, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor.
E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e, achando-o, o conduziu para Antioquia. Sucedeu que todos um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então aqui, conforme eles iam trabalhando, o Espírito Santo de Deus ia observando Barnabé e Saulo. Deus, o Senhor, ele observa o caráter do homem. Deus observa isso, em primeiro lugar, o caráter, de bom caráter, bom testemunho. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito que se faz a obra do Senhor. E aqui, o texto diz que ali serviu para o Espírito Santo avaliar e aprovar o trabalho de cada um deles. Aleluia. De acordo com Atos 13, 4, Barnabé e Paulo foram enviados pelo Espírito Santo. E fica bem clara aqui em Atos 13, que é esse texto que eu li. Fica bem clara a presença do Espírito Santo, confirmando e aprovando a obra de evangelização realizadas por eles, porque eles ganhavam almas para o reino de Deus. Porque o propósito de Deus na terra é as almas, as almas ser salvas. Esse é o propósito de Deus. Por que que o Senhor, ele ama a família? Porque a família é projeto de Deus. E pela família, por uma família, vai se ganhando as outras famílias, de um vai ganhando o outro. E assim, a igreja de Cristo, ela vai crescendo na face da terra. Aleluia! Então, o Espírito Santo é o guia de missões. Ninguém faz missões sem ter a presença do Espírito Santo, porque você vai lidar com pessoas que não são cristãs. Então você tem que ter o Espírito Santo na sua vida. Você tem que estar cheio do Espírito Santo para ganhar as vidas, as almas, porque é Ele. Ele tem essa tarefa, o Espírito Santo, de convencer o pecador. Enquanto você fala, você prega a palavra que o Espírito Santo vai colocando na sua boca, o Espírito Santo, ele vai convencendo o pecador. Ele vai trabalhando na alma, no coração, na mente, para que aquela pessoa venha a aceitar ele, Jesus Cristo, como Salvador da sua alma. Então, o Espírito Santo é o guia de missões. É Ele. O Espírito Santo viu a necessidade urgente da obra missionária e chamou com urgência os 2 missionários. Chamou, dizendo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Eles foram separados para fazer a obra do Senhor. Não podia ser para depois, pois havia urgência, como hoje.
Hoje, mundialmente, há uma grande urgência de se pregar o Evangelho de Cristo. Há uma grande urgência. Nós vemos que, com essa pandemia, muitos se esqueceram das coisas de Deus. Muitos viraram as costas, muitos abandonaram. Então, há uma urgência de se pregar o Evangelho de Cristo, resgatar aquele povo que foram embora, que saíram da presença de Deus. Muitos estão com medo de voltar para a igreja, muitos não querem sair de dentro de suas casas, com medo. Então, quando o Espírito Santo, ele viu que era urgente, tinha urgência, era uma grande necessidade para aqueles 2 missionários ir pregar a palavra do Senhor. Era urgência. Não podia ser para depois. Havia urgência. Boa noite, Maria Lima. Seja bem-vinda. Então, em Atos 6:7, o texto diz que Paulo queria ir para Bitínia. Mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Não lhe permitiu. O Espírito Santo conhece as regiões prioritárias para missões. Tem lugares que são apropriados, são pessoas carentes, necessitadas de ser libertos, salvos. Então, o Espírito Santo, ele conhecia as regiões prioritárias, aonde se devia ir pregar o Evangelho. O texto diz que Paulo, o texto ainda diz que foram impedidos. Boa noite, Fátima Freita, Beta Barbosa. Boa noite, minhas lindas. O texto ainda diz que foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Na Ásia. O Espírito Santo é o guia, o orientador da obra missionária. O texto afirma que o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e Filipe se achou em Azoto, passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. O Espírito Santo havia guiado Filipe até a Samaria, depois até ao deserto de Gaza e agora até Azoto, e cidades próximas a Cesareia. O Espírito Santo conhece a necessidade missionária de cada região da terra. O Espírito Santo, ele é o guia, o orientador da igreja do Senhor na face da terra. Sem ele você se torna uma pessoa oca, vazia. Se você não tiver a presença do Espírito Santo de Deus para pregar, apregoar o Evangelho de Cristo Jesus. Boa noite, pastor Valci. Hoje, ele ainda chama homens, mulheres, para realizarem grande obra para Deus. Ele conhece o nosso nome,
e o nosso endereço. Ele conhece, porque quando ele convidou, quando Paulo, era Paulo de Tarso, ele teve aquele encontro com Jesus a caminho de Damasco, lá na passagem de Atos 9, quando fala que 9, 10, Atos 9, 10, 11, 9, 10, 11, quando ele diz, e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Aqui foi quando Paulo teve aquele encontro com Jesus, porque ele ia a caminho de Damasco, quando diz aqui o texto em Atos 9, que diz a convenção de Saulo no caminho de Damasco. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquela seita que homem, quer mulher, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? Quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus disse para ele, duro é para ti recalcitrar contra os grilhões. Ele estava mexendo com o povo de Deus, e porque quem mexe com o povo de Deus está mexendo com Deus, está mexendo com o próprio Jesus. E ele tremendo, aquele homem tão corajoso, tão valente, que gostava de matar, de perseguir o povo de Deus, de maltratar, aquele homem que se achava o todo-poderoso homem, valente, quando ele ouviu a voz do grande eu sou, o texto diz que ele tremendo, ele tremeu, ficou atônito e disse, Senhor, que queres que eu te faça? Queres que eu faça? Ele se quebrou logo, imediatamente, ele já foi quebrado. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Agora, a vida de Saulo, de Paulo, de Tarso, estava nas mãos do Senhor.
Agora, quem ia conduzir ele era o Espírito Santo. Por isso que aqui no capítulo de Atos 13, 2, aonde eu li, que diz o texto, chamados pelo Espírito Santo. Eles foram chamados. Porque no capítulo 11 de Atos aos Apóstolos, 11, 25 a 26, a Bíblia diz que ele ali servia para o Espírito Santo avaliar e aprovar o trabalho de cada um deles. Eles já começaram a trabalhar, foi quando o Senhor, o Espírito Santo de Deus, já no capítulo 13, do versículo 2 de Atos, diz que o Senhor disse, separa Barnabé e Saulo. Porque ele já vinha observando o que ele vinha fazendo, a obra do Senhor, ganhando almas. O Senhor já vinha observando a mudança na vida de Paulo, Barnabé. O Senhor observa os caráter, observa tudo. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor, ele conhece o nosso nome e o nosso endereço. Quando ele quer falar, ele envia o vaso dele lá no seu endereço, porque ele conhece tudo, ele sabe de tudo, porque ele é Deus. Ele é poderoso e tudo ele pode fazer. Já no capítulo 16 de Atos, 16, 9, a gente já vê que Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele teve essa visão. A visão em Troade, pregação em Filipos, a convenção de Lídia e do carcereiro e a cura da pitonisa. Já no capítulo 16, Paulo, a obra de Deus, na vida de Paulo já prosseguia, já estava prosseguindo. Então, nesse texto sagrado também de Atos 16, 9, o clamor missionários das nações, encontramos uma revelação a respeito do clamor missionário das nações em cada uma das viagens missionárias de Paulo. O Espírito Santo priorizou uma determinada região para a evangelização. Eles eram guiados pelo Espírito Santo de Deus. Era o Espírito Santo que conduzia Paulo e Barnabé. Não só ele, como os outros discípulos. Na primeira viagem missionária de Barnabé e Paulo, as prioridades foram a cidade ao sul da Galácia, porém, nesta segunda viagem missionária, o Espírito Santo estava ampliando a visão missionária de Paulo. Olha, eu sempre prego aqui sobre a ampliação da visão do cristão. Quando Deus ele amplia a nossa visão, mas para isso nós precisamos estar mais próximo de Deus, buscando de Deus a orientação, o discernimento, o esclarecimento, o discernimento da palavra. E ele vai só ampliando a nossa visão. Ele vai abrindo nossos olhos, você vai entender o que é que o Senhor está falando na sua palavra, aonde você tem que ir, o que é que você tem que fazer. Então aqui, as prioridades foram nas cidades ao sul da Galácia, porém nesta segunda viagem missionária,
o Espírito Santo estava ampliando a visão de Paulo, a visão missionária de Paulo, mostrando um novo campo missionário para ele. A Macedônia e o portão de entrada para a disseminação do evangelho no continente europeu. Então, a visão de Paulo, ele foi ampliada, ele foi ganhando campo com o Espírito Santo na vida dele, ele foi ganhando campo, ele foi ganhando vidas para o reino, ele ia pregando os evangelhos. E aqui passa a Macedônia e ajuda-nos. Aqui no texto de 16:9, quando diz, Paulo teve de noite, ele teve uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia. Ele obedeceu. Aqui já era a ampliação da visão missionária que o Senhor já estava dando para Paulo. Concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Então, esta frase, passa a Macedônia, torna-se, no meio evangélico, uma frase muito popular, quando algum obreiro pede o outro para cooperar com ele na sua congregação. Porém, muito mais do que isso, esta frase revela o clamor das nações missionárias que Paulo teve. Porque Paulo teve as visões. Aleluia. O africano pode estar pedindo ajuda dizendo, passa a África e ajuda-nos. Um asiático pode estar dizendo, passa a Ásia e ajuda-nos. Um europeu pode estar dizendo, passa a Europa e ajuda-nos. Um morador da Oceânia pode estar dizendo, passa a Oceânia e ajuda-nos. Um latino-americano pode estar dizendo, passa a América Latina e ajuda-nos. Aleluia. Um norte-americano pode estar dizendo, passa a América do Norte e ajuda-nos. Lá em Lucas, em Marcos 16, 15, Romanos 1, 16, Atos 16, 10, o Lucas, o autor do livro de Atos, incluiu na missão da Macedônia, dizendo, e logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Paulo foi obediente à visão do Senhor. Ele foi obediente, ele não ficou perguntando, será que foi Deus mesmo que mostrou? Será que isso foi a visão mesmo que veio do céu? Será que na imaginação da minha cabeça? É assim que às vezes muitas pessoas ficam pensando, será que foi Deus mesmo que mandou eu ir? Será que é para ir mesmo? Aí coloca o espírito de dúvida, de incredulidade.
e às vezes nem obedece àquilo que o Espírito Santo de Deus mandou ele fazer. Mas Paulo, como ele já estava focado, ele já tinha o foco da visão missionária, o Espírito Santo de Deus já tinha ampliado a mente dele missionária, já estava falando com ele o que era que ele tinha que fazer. Então, quando ele teve essa visão, mandando ele passar a Macedônia, porque lá tinha pessoas que estavam precisando de ouvir a palavra do Senhor. Ele obedeceu. Aqui o texto diz que ele obedeceu na hora. Paulo foi obediente à visão do Senhor e partiu para conquistar um novo campo missionário. Esse texto aqui, ele serve de campo para quem é dirigente de igreja, quem prega o Evangelho de Cristo, aprender a estar com o ouvido aguçado, ouvir a voz do Pai e obedecer o ide do Senhor Jesus Cristo. E Paulo, ele obedeceu, ele não questionou, ele partiu para conquistar um novo campo missionário, porque quem estava mandando garantia, capacitou, ele preparou, porque tudo tem um preparo, como eu li aqui no texto de Atos 13, quando diz aqui, olha, a chamada missionária de Barnabé e Paulo, a igreja de Antioquia estava reunida em oração. Eles estavam orando. Jejum, quando o Espírito Santo chamou Barnabé e Paulo, e Saulo. Então, o Espírito Santo separou eles, enviou, capacitou. Então, ele faz tudo isso, o Espírito Santo. A tarefa dele é essa, o do Espírito Santo. Então, aqui, o texto diz aqui que ele obedeceu. Ele obedeceu, partiu para conquistar o novo campo missionário. Filipe foi a porta que Deus abriu para Paulo divulgar o Evangelho. Na Europa, Filipos era uma cidade da Macedônia, uma colônia romana que recebeu este nome em homenagem a Filipe, pai de Alexandre Magno, e recebia muitos privilégios de Roma. Ali Paulo ganhou Lídia para Cristo. A primeira alma ganha por Paulo em continente europeu foi esta mulher chamada Lídia. Ainda em Filipos, Deus operou o grande milagre do terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, levando o carcereiro e toda a sua família a aceitar a Cristo. Lá em Atos 16, 25, 34. O Senhor sempre coopera com os seus servos por meio dos sinais que os seguiam. Quando você lê lá em Marcos 16, 20, Marcos 16, 20 diz o quê? A palavra do Senhor. Quando ele diz aqui, Marcos 16, 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas a parte,
cooperando com eles, o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Porque quando ele diz aqui, em Marcos 16, 15, ele diz, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ide, prega o evangelho, prega a palavra de Deus, prega a palavra de Deus. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E aí ele diz, e estes sinais seguirão aos que crerem, aos que crêem. Por isso que tem que ter a chamada. Barnabé e Paulo, eles tiveram a chamada. Eles foram separados para pregar o evangelho, porque quando está preparado, o Senhor garante tudo. Sabe por quê? Porque disso aqui, esse texto aqui, ó, de Marcos 17, 16, 17, quando diz, e estes sinais seguirão aos que crerem. Aí ele diz, em meu nome, no nome dele, de Jesus, não é no meu nome, porque no meu nome não sai nada. No meu nome não ganha nada. No meu nome não resolve nada. Mas no nome de Jesus tudo se resolve. E ele disse, em meu nome, no nome dele, de Jesus, ele diz, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Ninguém pode expulsar demônio de outra pessoa de qualquer maneira, desconcertado, sem estar preparado, senão vai apanhar. Vai apanhar. Tem que estar preparado, tem que estar armado, com as armaduras de Deus. Porque na hora que bota a mão na cabeça da pessoa e diz, sai em nome de Jesus, ele vai obedecer e vai sair. Mas se você não tiver, você vai ficar o tempo todo mandando ele sair, ele não vai sair. Ele ainda dá risada na tua cara. E dá trabalho. Mas quem crê, como diz aqui, que em meu nome, no nome de Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Não é você sair pegando em cobra que achar pelo meio do caminho, não é isso não que o Senhor está falando, não. Eu vou pegar na cobra que ela não vai me morder, não. Não é essa serpente não que o Senhor está dizendo. Tem que, observar bem a palavra. E ele diz, pegarão nas serpentes, se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas é para aqueles que crêem. Para aqueles que crêem. Aquele que confia em Deus. Que entrega seu caminho ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Porá a mão sobre os enfermos e serão curados. Por isso que aqui no texto de Atos 16, 9, quando houve aquela preparação, o clamor missionários das nações, Paulo já estava preparado, já tinha sido separado. E no capítulo 13 de Atos 13, 2, ele já foi separado e chamado, porque o Espírito Santo já estava observando ele e Barnabé, como é que eles trabalhavam, o jeito que eles trabalhavam, a fidelidade dele para com Deus.
E aí o Espírito Santo disse, eles estão preparados, eles vão fazer a minha obra agora. E aqui para nós encerrarmos, quando ele diz que as necessidades dos campos ainda não conquistados. Depois desta visão, Paulo passou a priorizar os campos ainda não conquistados. E ele disse, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém, arredores até ao Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamentos alheios. Paulo ainda diz, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de ontem, para nos não gloriarmos no que estava já preparado. A Igreja do Senhor possui muitos desafios a serem conquistados em nossos dias. Dentre as regiões prioritárias, fala-se muito nos países que compõem a região conhecida como Janela 10x40, além de tantos outros campos missionários carentes de evangelização em nossos dias. Em nossos dias, mundialmente, há uma carência, mundialmente. Pregar dentro de uma igreja grande, cheia, é fácil. É muito fácil. Agora, você pegar a Bíblia, botar debaixo do braço e entrar dentro das comunidades, aí que eu quero ver. Ou alguém te chamar para você pregar dentro das comunidades e você não ir. Eu digo sempre que parece que Jesus só me chamou para pregar dentro das comunidades, porque é onde eu mais prego, é dentro das comunidades. E eu boto Jesus na minha frente e vou embora. Ele me leva na paz e me traz na paz. Porque é lá que a gente vê a carência do povo. Você entrar dentro de uma igreja bonita, grande, é muito fácil. Agora, vá para a comunidade. Lá vê a necessidade de pessoas precisando de libertação das almas. E aqui, Paulo, você vê que ele queria ir para um lugar. Mas o Senhor disse, não, você vai para outro. Porque lá é onde está o foco. É lá que precisa de você. E ele obedeceu. E aqui, Paulo ainda diz para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de ontem, para nos não gloriarmos no que estava já preparado. A Igreja do Senhor possui muitos desafios a serem conquistados em nossos dias, né? O Senhor faz uma grande promessa da expansão do seu povo, dizendo, amplia o lugar da tua tenda. Tem que ampliar o lugar da tua tenda. Tem que ampliar ela. Aí as cortinas da tua habitação. E se estenda. Não impeças, alonga as tuas cordas, a fim e firma bem as tuas estacas, porque transbordará a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações,
e fará que seja habitada as cidades assoladas. As cidades assoladas são as vidas assoladas pela fome, pela nudez, pela perseguição, pela doença. São as cidades assoladas, são as vidas que precisa conhecer Jesus Cristo. Precisa ouvir dizer, olha, Jesus, ele tem o poder de te levar para o céu. Aceita ele como seu salvador da tua alma. O Senhor, ele tem o poder de te mudar, de transformar a sua vida, de te fazer de uma nova criatura, como ele fez com Paulo. Paulo saindo todo apressadinho, todo feliz da vida, com aquela carta na mão, em direção a Damasco, para ir para lá maltratar o povo de Deus. Mas no meio do caminho estava já Jesus esperando ele. Era aquele dia marcado. Era o tempo de Paulo, estava acabando e Deus e Jesus iria mudar Paulo. Paulo seria uma nova criatura, como foi. E deixou esse grande exemplo para nós que gosta de pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. Que nós possamos dar lugar. Boa noite, Jaci. Ao Espírito Santo. Deixar o Espírito Santo de Deus habitar dentro de nós e que nós possamos ampliar o lugar da tua tenda, da nossa tenda. Essa tenda está aqui dentro de nós. Essa tenda, ela precisa ser ampliada. Essa tenda. As cortinas, ó, abrir as cortinas para o Evangelho de Cristo. As cortinas das tuas habitações se estendem, abre ela. Não impeça, alonga as tuas cordas. Firma bem as tuas estacas, firma bem a tua fé. Cava ela para ela ficar bem segura. Porque você não vai botar uma estaca, não vai cavar um buraco e vai enfiar ela e não vai segurar ela. Não, senão ela vai cair. Qualquer pessoa pode vir, ó, balançar e ela vai cair, ela vai tombar. E é isso que o Senhor está dizendo nesta noite para nós. Firme bem as tuas estacas. Firma bem a sua fé. Quanto mais for profunda você firmar a sua estaca, você está seguro. Qualquer rede de vento que bater, ela não vai cair. Porque a sua estaca está ali, ó, segura. E aí vem a promessa. Porque transbordará na mão direita e na esquerda. A obra, ela crescerá na tua mão, na tua vida. A tua prosperidade possuirá as nações e fará que seja habitada as cidades assoladas. É uma grande promessa do Senhor. Se você quer ser um missionário, se você quer ser um bom pregador da palavra, um pregador, porque bom pregador só Jesus. Não existe o bom pregador. O bom pregador é Cristo Jesus. Quando aqueles discípulos viraram para Jesus e chamou ele de bom mestre, ele disse, não, bom é meu Pai. Bom é meu Pai. Então, que nesta noite, o Senhor, Jesus Cristo, abençoe a sua vida. Na conclusão de tudo isso,
O Senhor deseja ampliar a nossa visão missionária e ampliar as nossas conquistas, pois ainda muitíssima terra ficou para possuir. Então, que Deus nos abençoe nesta noite, nos dê uma noite de paz, que o Espírito Santo de Deus, Ele continue falando em cada coração através das suas palavras, das suas mensagens. Que o Senhor venha nos abençoar. Que o Senhor Jesus Cristo, Ele tenha misericórdia de nós, nos abençoe. Aleluia. Nos dê uma noite de paz. E nós vamos fazer uma oração para encerrar nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Deus de milagre. Nosso Deus é Deus de milagre, é Deus da cura, é Deus que cura, é Deus que está presente na nossa vida. O caminho pode ser no deserto, mas o Senhor Ele está conosco para nos ajudar. Quando Ele diz, esforça-te que eu te ajudo. Aleluia. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu
Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é o nosso Deus. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto. Ele restaura a vida, Ele muda a história. E nesta noite, que o Senhor venha mudar a sua história. Que o Senhor venha curar, o Senhor venha restaurar a sua casa, a sua família, a sua vida. Que o Senhor resgate os seus filhos que estão afastados do Evangelho. Que Ele venha trazer de volta. Que o Senhor venha dar vitória na sua casa, na sua família, no seu lar. E que o Senhor te abençoe e te guarde. E que faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E que o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor até amanhã, se Deus quiser. Com a permissão do nosso Deus, estaremos aqui a partir das 9h30 da noite, às 21h30. Mais uma vez pregando uma porção da palavra do Senhor. Compartilhando, leve esta mensagem para aqueles que precisam. Pregue o Evangelho. Faça a sua obra. A obra missionária é pregar o Evangelho de Cristo. Pelas redes sociais. Vai pregando, vai enviando, que Jesus Cristo é quem vai fazer a obra no coração daquele que ouvir a mensagem. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até amanhã. Beijo, Beta Barbosa, Osana Carmo, Solange Santos, Marcileia. Um beijo no coração de vocês. A paz do Senhor, Pastor Valcir. Jaci Conceição, um abraço. Fátima Freita, um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe, nos dê uma noite de paz. Que o Espírito Santo de Deus, Maricélia, Deus abençoe você, Maricélia, a sua família. Em nome de Jesus. Até amanhã. Um beijo.